Não há nada como encarar tudo o que você faz com uma expectativa modesta. Isso mantém a mente e o corpo tranquilos, enquanto as noções extravagantes podem levar ambos a um estado febril. Villette, da Charlotte Brontë. Esse foi um livro que eu demorei muito para ler, eu não queria que ele acabasse, porque ele traz a Lucy, que é uma personagem maravilhosa, que fala muito sobre a força e a coragem da mulher e sua feminilidade como um todo. O livro se passa na Inglaterra e na França, né? E ele tem muitas partes em francês. Eu gostei bastante porque eu tô aprendendo francês. E muitos momentos você tinha que ir lá no final do livro ver a tradução das frases, porque realmente ele foi escrito dessa forma, em inglês e em francês. E a história começa com a Lucy na casa da tia dela. E assim que você começa o livro, ele já traz um deleite para os seus olhos, porque as irmãs Brontë adoram o ambiente, né? Adoram o que a natureza nos traz de conforto. E a Lucy é uma dessas pessoas, dessas personagens que gosta do conforto da natureza, gosta de paz, gosta de silêncio. Então ela tem essa tia, que é a senhora Bretton, com o filho dela, o Graham, acho que é assim que se fala. E ela sempre vai pra casa dessa tia, né? E ela passa uma temporada lá e conhece a Polly, a criança Polly, que é uma criança muito peculiar no início, ela é muito emotiva e mimada. E você vê a relação ali da Lucy, que é uma adolescente de 14 anos, com essa prima dela, né, e a sua tia. E essas primeiras impressões iniciais é de uma pessoa muito quieta. A Lucy ela é muito quieta e já ali moldada para o trabalho desde a sua adolescência, né? Se passa em Londres, né? A casa da tia dela é no interior, assim, da Inglaterra, mas ela é de Londres. E aí não deixa muito claro, o livro é narrado pela Lucy, né? Não deixa muito claro o que acontece, mas ela volta para Londres e ali, no momento da sua idade adulta, ela fica desamparada, nos seus 20 anos, né? Ela sai da casa da tia dela. E essa relação com a Polly, que é a prima dela de 7 anos, você consegue ver, tipo, como que ela se relaciona com crianças, né? E como que ela aprende a se relacionar com essa menininha, que é muito difícil, né? Muito mandona e sente um afeto grande pelo pai e precisa estar ali tendo a atenção toda do pai. E depois do Graham, que ela se torna amiga do Graham, né? Que é o primo dela de 16 anos. E aí você vê a Lucy tentando mediar ali para ela não sentir tanto, né? E ela sempre fala, né, que ela não vai aguentar a vida adulta se ela sentir tanto dessa forma. E aí você já vê uma característica da personagem que é uma personagem sóbria, né? Que não é tão intensa, uma personalidade melancólica, pelo o temperamento mesmo da melancolia. E quando ela fica desamparada em Londres, ela encontra um trabalho para cuidar de uma senhora idosa muito rica que tá doente, né? Então ela tem que ali ficar naquele confinamento com ela alguns anos, cuidando dela, né? Dando banho, levando comida ou só fazendo companhia, como é a maior parte do trabalho dela. E aí essa mulher tem uma história. A patroa dela tem uma história de amor muito grande com um rapaz, há muito tempo atrás, na sua juventude, e eles foram impedidos de ficar juntos pela condição social dele. E aí esse cara morre e ela nunca mais consegue se relacionar. E ela está no estágio avançado da doença, que ela não consegue sair da cama. Mas ela ainda é consciente e tal. E aí a Luz só passa 2 anos porque essa mulher morre. Mas antes dela morrer, ela conta toda a história dela de amor, né? O quanto que ela amou esse cara e o quanto ela tá se preparando para encontrar ele, né? Então ali a Lucy já tem uma experiência de uma história de uma outra pessoa muito forte sobre amor, né? E ela fica muito mexida com isso, sabe? Porque, querendo ou não, ela ia perder a patroa dela, ia perder o abrigo dela, porque ela morava, né, na casa da patroa, e o trabalho dela. E aí, desde o começo, você vê que a Lucy é uma pessoa muito sozinha, porque ela não tem nenhuma formação, assim, ela estudou, né, ela sabe
inglês e um pouco de francês. Só que ela diz que não tem vocação para ser governanta e nem professora. Só que ela precisa se manter, né? Ela tá ali sozinha na Inglaterra e ela precisa se manter. E aí tem um momento que ela, quando acaba, né? Ela recebe o salário dela e ela viaja, assim, pra um local muito bonito, né? E aí ela fala, vou viajar, só que não tô esperando nada, né? Aí por isso essa frase inicial, né? Tipo, ela tinha uma modéstia sobre suas ações, porque ela preferia ser surpreendida do que ser frustrada. Eu acho que isso é muito bom, é uma coisa que a gente deveria levar pra vida, né? Não levar tudo que a gente tá fazendo muito assim, ok, tenho um sonho e vou fazer de tudo, mas não vou levar a sério aqui, porque se eu for frustrada, eu não tava esperando muita coisa, né? E aí ela fala, vou fazer aqui, mas não vou falar pra ninguém e tal. Então ela encara a vida mesmo sem expectativa, sabe? Ou com uma expectativa muito baixa. E aí nisso ela viaja lá e aí ela vê que tem um navio partindo pro reino de Labacossô, acho que é assim, e é um reino fictício, e ela vai pra cidade de Villette, nesse barco. Ela decide, assim, mudar o rumo, vou sair aqui do continente, vou aqui de barco. E esse reino se passa na França, né, mas é fictício, a cidade também de Villette é fictício, assim como a rua Flachette, que ela vai morar a maior parte da vida, também é fictícia. Então, ela vai, e aí lá nesse barco ela faz uma amiga, a Ginevra, e uma adolescente, assim, tipo, ela já tá na casa dos 21, 22 aí nessa altura. E a Ginevra com 17. Onde é que você estuda? E ela fala, é num pensionato de garotas da Madame Beck. E aí ela, pronto, faz essa amizade, aí ela segue o rumo dela. E ela, vou descer aqui também, né? Tipo, tô meio aqui sem rumo, mas ela toma essa coragem, né? Tipo, como eu falei, a natureza move muito ela. Então, tanto o observar da natureza, andar pelos parques e pelas ruas, assim, com muita natureza, inspirava muito ela a ter novas ideias. Então, eu acho isso muito importante, né? Às vezes, hoje, tudo que a gente precisa é só sair ali pra ir pra uma praia, pra ir pra um parque, pra ir um local onde tem uma cachoeira, um local onde tem muitas árvores, né? Uma floresta. Às vezes a gente só precisa disso pra se conectar conosco. E ela clareava muito as ideias com isso. E aí ela desce lá sem conhecer ninguém. E aí um cara fala assim, olha, tem uma pousada ali. Aí ele dá as coordenadas e aí você vai, porque aí ele vê que ela tá sozinha ali, não conhece nada, né? E aí ela vai pra ela tenta seguir o caminho, só que ela se perde e aí acaba parando no pensionato, né, ou externato, né, que é a escola pra moças da Madame Beck. E lá ela pede abrigo e tal, aí ela aceita, e aí ela fala, eu tô procurando um trabalho, né, quero que me mantenha. E aí a Madame Beck fica até meio assim, meio desconfiada, porque ela é inglesa, então ela já veste cores muito escuras, ela é uma personagem muito sóbria, assim, e melancólica. E as francesas de Villette são muito intensas, né? Então você tem ali uma dualidade de melancolia e alegria muito forte, né? E aí a Madame Beck, tá, beleza. Aceita meio que com relutância, mas ela pede, aí ela pergunta o que você sabe fazer, ela posso fazer qualquer coisa. E aí ela vira ali, tipo, uma auxiliar das meninas, e ali nessa escola tem meninas crianças até adolescentes, né? Até, tipo, quase completar os 18 anos. E aí ela começa a trabalhar ali, né? Conhecer as pessoas, se dá muito bem com as meninas, né? E aí reconhece a Ginevra, que é o mesmo personagem da moça que ela conheceu no barco, né? Esse livro tem muitas coincidências, isso é muito legal. E a Ginevra é totalmente o oposto dela, uma mulher porque no decorrer do livro, né, ela vai se tornar uma mulher que pensa muito no dinheiro, e a Lucy não, né? A Lucy, ela é bem modesta, né? E isso, mas mesmo apesar disso, elas são amigas, né? Acontecem alguns conflitos. E aí tem um momento da história que eu acho muito interessante. A Madame Beck quer pôr à prova, né, o que a Lucy foi fazer ali. Tipo, ela não vai manter alguém e dar salário pra alguém à toa. E aí acontece que um professor falta, ela sabe inglês e ela fala,
você vai ensinar inglês para as garotas francesas. E era uma turma muito... a pior turma, sabe? Aquela turma bem, assim, que não gostava dos professores. Essa era a turma. E ela muito preocupada, porque ela sabia pouco francês, né? Então ela teria que ir ali falar na língua delas para poder explicar a língua dela. Mas ela vai lá e arrasa. A Madame Beck fala, a partir de hoje você é professora. E aí dá, tipo assim, algumas aulas pra ela dar, né? E ela fica, assim, com muito medo de fazer isso, mas ela vai lá e arrasa, sabe? E aí, a partir daí, ela começa a ser professora e descobre a grande paixão da vida dela, que é ensinar garotas, né? E a partir disso, ela vai trazendo novas metodologias. Então, assim, é uma personagem que vai sendo muito bem construída, né? A partir das suas ações. Porque ela, como ela é um pouco tímida e melancólica, as pessoas acham que ela não vai conseguir se arriscar, mas ela é muito corajosa de ter saído de barco sozinha e ido para um país onde ela não fala a língua e que os costumes são diferentes, né? E além disso, ela é protestante e ali naquele pensionato todo mundo era católico. Então, já tinha uma resistência das pessoas, assim, sobre ela, né? E aí é engraçado porque ela se sente muito sozinha, né? Ela é uma personagem muito sozinha porque ela está ali desamparada. Mas isso não faz dela uma pessoa triste, porque ela tem Deus, né? Eu não compartilho da mesma religião que ela, né? Claro, sou cristã como ela é protestante, mas aprendi muito. Eu sou católica, né? Mas aprendi muito com ela porque ela lê muito a Bíblia e ela mantém a sua esperança em Deus, né? Então, assim, ela passa por muitas coisas durante esse livro. Não só físicas, mas mentais também. As irmãs Brontë têm um quê gótico, né? Então, elas vão colocar um probleminha nas personagens dela, né? E muito comparativo, fiz muito comparativo com a Jane Eyre. Apesar da Jane Eyre ser muito diferente da Lucy em alguns aspectos, não dá pra não comparar as personagens, porque foi escrita pela mesma autora, né? Então, tem alguns traços de melancolia da Jane Eyre, mas outros traços são bem diferentes, né? E aí, esse livro traz muitas frases belíssimas e muitos ensinamentos a partir do momento que ela vai passando por algumas coisas, né? E tem alguns momentos que o livro te surpreende, porque ela encontra alguns personagens da antiga fase, né? Que estavam ali na primeira fase do livro. O livro tem 3 ou 4 volumes, acho que são 4. E a gente já tinha sido introduzido a esse personagem lá no meio, só que ela não conta pra gente que era uma personagem que já estava na primeira fase do livro. E aí a gente descobre depois, assim, por uma coincidência enorme, né? E aí tem uma parte do livro muito interessante, que eu anotei, que ela fala, né? O perigo, a solidão e o futuro incerto não são males opressivos, desde que o físico seja saudável e as faculdades mentais estejam empregadas. Desde que, sobretudo, a liberdade nos empreste suas asas e a esperança nos guie como sua estrela. Eu não quero me proteger do futuro incerto, né? E ela fala, há um estado de espírito perverso que é mais pacificado que irritado por uma interpretação errada. E em recantos onde nunca chegamos a ser bem conhecidos, sentimos prazer, acredito em ser totalmente ignorados. Então, quando ela fez essa mudança, né? Uma mudança ousada na época, né? Porque é um romance de época. Então, é um romance do século XIX, né? Então, ela tava ali, querendo ou não, com medo, né, de ficar sozinha, mas ela se arrisca, né? E acho que ali é a primeira prova de que ela é uma mulher muito forte, né? E aí tem um momento que a gente conhece novos personagens. Tem a Madame Beck, tem um primo dela, o Paul Emanuel. E esse Paul Emanuel é um personagem muito chato, que briga muito com a Lucy, né? Ele é totalmente, assim, alegre e tal. E aí tem uma festa. Nessa festa, é uma festa que tem todo ano, eles organizam, é uma festa muito bonita, tem teatro. Enfim, é um pensionato, um internato, que sim, as meninas aprendem, mas, tipo assim, eles não têm aquela questão da disciplina rígida, como é em Londres, né? E existe uma diferença muito grande entre ali, as alunas e as outras professoras, né? Porque ela veio dessa disciplina. E aí, quando ela tenta aplicar, ela não consegue aplicar, porque as meninas gostam de festa, né? A Madame Beck mesmo deixa as meninas muito à vontade, apesar de ensinar e tal. E aí, nessa festa tem uma peça que ela é dirigida pelo Paul Emanuel. E aí tem uma personagem lá que
Tem um personagem que fica doente, eles ficam sem ele e fala, a Lucy vai fazer. E ela, tipo assim, nunca apresentou na vida dela, é uma pessoa um pouco tímida. E aí ela fica assim, não posso e tal. Aí eu não sei atuar, e ele fala, não, você vai aprender. Aí ele ensina ela e deixa ela trancada no porão. Isso é bem estranho, mas enfim, depois vocês vão entender. E aí no porão é muito assustador, porque esse externato antes era um convento, né? E aí tem uma história de uma freira que morreu e que assombra, né? E aí ela fica lá ensaiando e tem um momento desses que ela ouve algum barulho, só que ela não vai atrás, né? Ela fica com medo, assim, mas pelas lendas do local, né? Mas ok. E ela apresenta a peça. E é muito engraçado porque ela gosta de apresentar a peça. Só que ela tenta meio que falar, não gostei pro pessoal, porque ela não é aquela pessoa extrovertida, né? E aí ela tem que meio que... não gostei de atuar. Ela meio que tenta esconder os sentimentos dela, mas o Paul Emanuel, né, vê e adora ela atuando. E aí tem ela refletindo sobre, né? E aí eu acho muito interessante essa parte porque mostra a forma de como a gente encontra a arte, né? Em como a arte nos impacta de várias formas. E ela, ao atuar, sentiu isso, né? Ela fala um deleite profundo pela expressão dramática se havia revelado como parte de minha natureza. Acalentar e exercitar essa habilidade recém-descoberta poderia me presentear com um mundo de prazeres. Mas isso não seria adequado para uma mera espectadora da vida. A força e o desejo tinham de ser postos de lado, e de tudo eu as coloquei, e os encarei como ferrolho de uma determinação que nem o tempo nem a tentação abriram desde esse episódio. Ela nunca mais atuou porque ela achava que estava se entregando a um prazer, né? Ela tinha gostado muito, e aí ela tinha medo de se entregar muito às coisas prazerosas da vida, porque acabam virando vícios, né? Então ela tinha muito essa questão da disciplina. Ela falava, não vou me entregar a isso, né? Eu preciso ter uma vida regrada pra conseguir estar bem, né? E nisso você vai vendo que, com esse tipo de coisa, ela se torna uma pessoa realmente sem amigos, né? Porque a Ginevra, ela é muito... A primeira amizade que ela faz, né? Ela é muito extrovertida, e aí as personalidades não batem, elas brigam muito. Ela briga muito com o Paul Emanuel, porque eles têm personalidades muito diferentes. O Paul Emanuel é um cara muito colérico, assim, vou dizer, né? Muito raivoso, e ela é mais quieta, e aí ele começa a tentar travar uma amizade com ela, fazer com que ela leia mais, e aí ele coloca alguns livros na mesa dela lá, de professora, que ela tem uma sala, né? E ela não gosta disso, eles brigam várias vezes. E aí é interessante, né? Porque realmente ela não quer se entregar ao prazer da atuação, por mais que ela sinta. Então ela tá a todo momento ali, querendo ou não, querendo ser triste, né? Ela já tem uma vida meio triste, meio sofrida, né? Por estar ali desamparada e estar sem ninguém. E ela passa muito tempo nesse externato da Madame Beck. E ela dificilmente tem amizade. Então as pessoas falam dela, nossa, mas ela é muito fria, né? Ela não usa cores alegres e tal. E aí acontece um episódio que ela vê a freira, né? O fantasma da freira. E aí ela fica muito mal, né? Ela sai gritando, assim, pra Madame Beck, não assusta as alunas, né? O que mostra realmente a preocupação dela com as alunas. E aí ela fica muito assustada. E nisso ela fica doente. E o livro traz a doença dela como uma doença mental mesmo. E ela mesma estava fraca, ela mesma fala, eu estava fraca de espírito. E ela sai assim pra rua e ela vai na igreja católica, porque ela tava sem ninguém, tava com medo da freira e tal. E o pessoal procura a freira. Aí o doutor, que sempre visitava o pensionato quando as meninas estavam doentes, que era o doutor John, vai lá e fala com ela, ela precisa descansar e tal. E ela sai assim pra uma igreja e entra no confessionário. E ela fala que ela foi movida por buscar a companhia, porque ela não é católica, né? E lá ela fala com esse padre, o Padre Silas. Só que ela tá muito doente, porque ela viu essa freira no porão, ela teve que subir lá novamente e ver essa freira no porão. E aí ela desmaia na rua, né? E aí quando ela acorda, ela tá num cenário muito conhecido pra ela, sabe?
E ela vê as coisas que ela via assim na infância e adolescência dela, da casa da tia dela, e ela acha estranho, né? E aí ela percebe, aí depois que ela acorda, ela fica um bom tempo assim, inconsciente, né? Porque ela realmente ficou muito doente, muito mal. E você vê ela sofrendo com isso, né? Ela sofrendo com o que ela viu, né? Porque ela ficou muito impressionada. E as pessoas tratando com o que ela viu como uma doença realmente mental, né? Que ela tava louca, né? Que mulher estranha que viu uma coisa que ninguém viu, todo mundo procurou e ninguém viu e tal. E aí, quem tá cuidando dela é o Dr. John, que aí depois a gente descobre que o Dr. John já tinha sido apresentado pela gente, por isso que eu falo que ela é uma narradora astuta, porque ela esconde algumas coisas da gente, depois ela revela, né? Mas isso é muito bom, porque aí traz ótimos plot twists pro leitor, e eu adoro, né? E aí ela se reencontra com a família da senhora Bretton, né? E aí ela volta a ser feliz, eu digo isso, né? Porque ela encontra gente em que ela se identifica, né? E aí ela volta a morar com eles um tempo e só depois ela volta pro pensionato da Madame Beck, né? E aí você começa a ver ela já nos seus 23 anos, né? Pensando, poxa, não vai se relacionar com ninguém. Ela vê a Ginevra tentando escolher ali entre dois caras e tal. E também vê a sobrinha dela que cresceu, está com 18 anos, e ela cresceu muito diferente daquela criança mimada, elas acabam virando amigas, né? E é muito engraçado isso, porque ninguém imagina que elas vão virar amigas, porque a relação delas era muito de... Elas eram, assim, próximas porque a Luz precisava ensinar ela quando ela era criança, mas não era aquela tão próxima, né? Ela tinha um quê de intensidade que a Luz não tinha, e não conseguia entender, né? E aqui eu não tô dizendo que a Lucy era fria, não. Ela sentia muito, ela só não expressava, né? E aí, ela começa a travar uma amizade mais íntima com o Graham. E aí você acha e espera que eles vão ter um romance, porque eles trocam cartas, e eles ficam muito próximos, e eles conversam muito. E aí ele fala que tá gostando da Ginevra, e ela fica morrendo de ciúmes. E aí começa a aparecer os defeitos da personagem, né? Quando está em relação com as outras pessoas. Porque eu acho que a gente só consegue entender realmente o personagem quando sente alguma coisa com relação às outras pessoas, né? Seja amizade, amor ou ódio, né? Ou raiva. E aí você vê, né? Começa a ver os defeitos, né? Dela, tipo... Que aí a Lucy é muito ciumenta, né? E acho que é por isso que ela não se entrega ao amor. Porque ela sabe que se ela se entregar, ela vai sentir muito, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que ela aparenta não sentir muito, ela só está tentando se proteger. E era o que a Lucy fazia, ela tentava se proteger, né? Então, acaba que não dá certo, ele para de falar com ela e começa a se corresponder com a Polly, né? E aí eles formam um casal, caso no início ela já não estava mais ligando, porque ela passou por um momento que ela entendeu que ele não queria ela e pronto, sabe? Mas foi triste, porque até ela entender isso, ela se sentiu muito só novamente, porque ela falava que ele era o único amigo dela, né? E tinha o Paul Emanuel, que perturbava muito ela, achava ela muito, como eu posso dizer, lá fala coquette, né? Que é do francês. Achava que ela era um pouquinho vulgar por ser protestante, e eles viviam falando mal da Inglaterra. A grande briga de França e Inglaterra, como sempre, né? Mais velha do que qualquer livro. E aí ele achava, tipo, a religião dela muito vulgar, diferente da católica, né? E aí vivia falando dela e ela não ficava calada, né? Tinha um momento que ela lá e falava, não, isso a gente é superior, tal, eu não vejo como os rituais da Igreja Católica podem ser ok. E aí eu amo a Igreja Católica, né? Então ficou nessa parte assim, eu fiquei, poxa, mas tudo bem, né? Ela não queria ser convertida, apesar da Madame Beck e do Paul Emanuel tentarem, né? E aí eles brigavam muito, só que você sentia ali que o Paul Emanuel dava muita atenção pra ela, né? E aí teve um momento do aniversário dele que ela fez uma corrente de relógio com ouro, ela mesma fez, né? Que ela gostava muito também de trabalhos manuais, de costurar e tal. E aí ela não entrega pra ele de imediato e ele fica triste, né? Então você começa a ver ali um enemies to lovers, né? Nas brigas dele,
deles, que eles não conseguiam ficar sem conversar. Ele é um professor muito inteligente, é o mais velho ali do pensionato. Também dá aula de inglês, né? Ele não é inglês, ele é francês, mas ele entende muito de inglês. E aí você começa a entender, né, pra onde que tá indo. Só que o romance deles acaba sendo proibido porque ele é católico e ela é evangélica. Né? Então, quando começa ali a virar o Lovers, começa a ficar difícil. A Madame Beck e o padre, que a gente vai descobrir depois que foi tutor, o padre que ela se confessou foi pro confessionário, né? Foi tutor dele, né? E ela foi pro confessionário só pra conversar com alguém, tipo, porque ela tava se sentindo só, né? E o padre tentou converter ela ali, mas não conseguiu. E aí ela muito determinada, assim, muito corajosa, sabe? E forte, porque nos momentos que ela tá mal, né, realmente fraca e com depressão, e ela realmente tem depressão, naquela época não chamava assim, né, mas assim, tem momentos que ela fica muito fraca e fica na cama e fica muito melancólica mesmo, né, e realmente fica doente. Assim, ela sempre acredita que Deus vai tirar ela, né, disso, e quando ela lembra da alegria que ela tem ao ficar ao ar livre, ela tenta sair, né? Ela tenta sair da depressão e ao ar livre fica bem, né? E tenta falar com outras pessoas. E faz amizades no pensionato, né? Ela acaba tendo sucesso. E aí ela tem um sonho de criar o próprio pensionato dela, com as regras dela, né? Que é um pouco diferente das da Madame Beck. Apesar delas se darem bem assim, tem algumas coisas que elas não concordam. E aí... O resto é história, vou deixar pra vocês lerem, porque senão daqui pra frente vai ser spoiler. Mas o que fica dessa história é que é uma personagem que tem muito sofrimento, né? E ela mesmo acha que ela não vai ter uma vida de prazeres, ela não quer isso. Ela acha que a vida dela vai ser sofrida, mas nos momentos em que ela tem alegria, ela tem muita alegria. Tem um episódio que ela vai pro teatro e veste um vestido totalmente diferente do que ela veste, cor-de-rosa, que a tia dela dá pra ela. E aí é muito legal vendo ela experimentar a alegria, porque ela gosta, só que ela acha que não é pra ela. Ela se pune, assim, sabe? E é muito legal, né? Mas ela também reflete muito, e isso deixa o espírito dela forte, apesar de tudo que ela passa, né? E ela passa por muita retaliação, né? Além de ver a freira várias vezes, outra pessoa vê e isso liga eles dois, né? O Paul Emanuel. E aí, depois a gente descobre a origem dessa freira, né, e que realmente foi, assim, horrível o que fizeram. E também tem toda a história do Paul Emanuel, que é muito bonita. E a história deles dois, né, que o final é surpreendente, assim. Mas quando você vê ela se apaixonando, tendo ciúmes 2 vezes, né, porque ela se apaixona não só por um, tendo ciúmes e achando que não vai merecer, a gente se vê nela um pouco, né? Porque, querendo ou não, as mulheres às vezes acham que não merecem, sabe, viver bem. E aí, no final, ela consegue realizar o sonho dela de criar um externato, assim. Só dar um spoiler pequenininho. O homem que ama ela faz de tudo pra isso. E é muito lindo ver, tipo, o brilho que salta aos olhos quando ela realmente consegue aquilo que ela quer, que é trabalhar no que ela quer, né? Então, ela é muito forte, muito corajosa e muito, assim, solitária, né? Não vou dizer independente, porque assim como ela é muito dependente de Deus. Sempre falo isso, né? E tem umas frases muito maravilhosas que realmente você fica pensando, né? Uma delas é assim. Ela fala: quando tive um tempo livre para olhar para a vida, descobri que ela não era nada mais que um deserto sem esperanças. As esperanças que são caras à juventude, que lhe dão sustento e a conduzem, eu não as conhecia e não ousava conhecer. Temia mortalmente o pecado e a fraqueza da presunção. Nós todos nos consideramos fortes em alguns pontos, mas todos sabemos que somos fracos em outros. Não permita que eu pense neles com muita frequência. E ela sempre nas orações dela pedia a Deus, né? Eu tô gostando muito aqui das amizades, né? Não permito que eu pense neles com muita frequência, demais, com afeto excessivo. Ela pedia sempre pra ficar contente de forma moderada, né? Pra ela não, tipo, beber muito da água viva que é estar com os outros, né? Porque ela gostava muito, mas ela sempre ficava com medo de perder, como ela perdeu muitas vezes, né? Teve momentos que ela perdeu as amizades, né? E é legal de ver os embates de temperamento entre ela e o Paul Emanuel, porque são pessoas muito diferentes, mas que se atraem ali de alguma forma, né?
Então, realmente, é momentos que ela desejava a morte dela, realmente, né, depressão. E ainda assim, ela conseguiu ter a esperança de ter o sonho dela concretizado, né? E aí ela fala, esses combates com o temperamento e com a forte inclinação natural do coração podem parecer fúteis e infrutíferos, mas no fim eles são benéficos. Contudo, tendem, ainda que em pouca medida, a dar às ações e ao comportamento aquela inclinação que a razão aprova, e a qual o sentimento talvez com muita frequência se opõe. Isso permite que a vida seja mais equilibrada. Ela buscava muito esse equilíbrio entre razão e emoção, né? Ela era uma pessoa muito racional, mas ela precisava da emoção também, né? E aí, quando ela entra em contato com as pessoas mais meigas, que não são tão frias como ela, como a Paulina, é muito bom pra ela, sabe? Ter essa amizade, né? E aí ela... E com o Graham também, a tia dela, quando eles voltam a se encontrar, né? E aí ela compara a companhia de algumas pessoas ao calor do sol, né? Como eu falei, ela gostava muito de natureza e de se expor ao sol. E algo tão bonito de você falar pra alguém, quando você tá ali, e mesmo que seja sua amizade, ou seja algum familiar seu, ou alguém que você tá gostando, né? Você apenas está ali com aquela pessoa, às vezes fazendo outra coisa, mas só a presença dela já anima toda a sua vida, né? E eu acho que foi assim que ela saiu da depressão. Ela fala, há índoles humanas meigas, radiantes e joviais, sob cuja influência é tão bom para o pobre espírito viver, como é para o fraco de corpo se expor ao calor do meio-dia, né? Ou seja, tipo, ela tava ali doente de espírito, né? E foi isso que fez ela reviver. Assim como se ela tivesse doente de alguma doença física, o calor do sol ia fazer ela ficar bem, né? E ela tem um embate muito grande sobre a mente e o coração dela, né? Quando ela começa a sentir demais as coisas, né? E ela fala, né? A razão humana é vingativa como demônio. Para mim, ela sempre foi envenenada como uma madrasta. Se eu a tenho obedecido, é principalmente como obediência causada pelo medo, não pelo amor. E aí, quando ela vê que ela começa a sentir demais, né? Ela fala, né? Olha, não é pra mim a razão, né? Ela sempre vem, tipo, pra quebrar o prazer do coração, mas eu não gosto, né? E aí, quando ela tem esses vários embates com a Madame Beck e o Paul Emanuel, ela fica realmente muito assim, pensativa, né, sobre as coisas, né? E aí, morte, vida, e é engraçado que ela trata, não sei se é escolha, assim, da autora que fez, de trazer a esperança, destino, amor, como, não só como palavras, mas como pessoas, que ela coloca, tipo, a primeira letra maiúscula, né? Acho que pra realmente entender que são coisas que movem a gente, né? E que podem se tornar entidades. E ela fala, né? É melhor talvez morrer uma morte rápida e agradável do que se arrastar por muito tempo em uma vida destruída de encantos. Se há palavras e erros que são como facas, cujas profundas lacerações nunca se curam, ferimentos e insultos cortantes, e que vertem veneno, então também há consolo, gentil demais para que os ouvidos não retenham um caminho e para sempre o seu ego. Uma gentileza carinhosa e estimada que permanece por toda a vida, relembrada com uma ternura que não fenece e atende aos chamados com um brilho que não se enfraquece, através daquelas nuvens negras que prenunciam a própria morte. Ela fala isso porque ela recebe uma carta do Graham. Uma carta só, e ela guarda como se fosse um tesouro. E tem um momento que ela perde essa carta e ela realmente fica louca atrás da carta. Porque realmente aquilo era tudo pra ela, ela não tinha nada, né? E ela fala, a felicidade é uma glória brilhando sobre nós lá no alto, vindo do céu. Ela é um orvalho divino que a alma, em algumas das suas manhãs de verão, sente picando sobre si das flores do amaranto e dos frutos dourados do paraíso, né? Então ela fala, ela remete muita felicidade ao céu, ao paraíso, a Deus, porque ela realmente é muito cristã, né? E aí ela fala, ninguém jamais se dedica com entusiasmo ao amor, a não ser que tenha visto a ascensão da estrela da esperança sobre as perturbadas águas do amor. A vida continua sendo a vida, quaisquer que sejam seus golpes. Nossos olhos e ouvidos e os daqueles continuam conosco, embora a perspectiva daquilo que nos agrada seja completamente afastada e o som daqueles que nos consolam esteja totalmente silenciado.
aquela é um momento que ela tenta seguir em frente, apesar dela não ter mais ninguém, né? E ter só alguém que perturba a vida dela, que é o Emmanuel, né? E aí ela vai e também, assim, fala muito sobre relações, né? O quanto que ela teve que abrir mão do Graham que ela tava gostando, porque a melhor amiga dela, que ela sempre amou, que virou muito amiga dela, a Paulina estava realmente, assim, apaixonada por ele, né? Então ela vive ali uma vida de reclusão e tem um momento que ela se rebela totalmente. E é muito, muito, muito bom quando ela faz isso, porque você pensa, finalmente ela vai ter um final feliz que ela merece, né? Porque ela é uma personagem maravilhosa. Eu adorei, me identifiquei muito com ela em muitas coisas, né? E aí, quando ela vai envelhecendo, você percebe algumas ações que trazem mais maturidade, né? Ela fala: quanto mais vivemos, mais a experiência aumenta, mais inclinados estamos a julgar a conduta do nosso próximo, a questionar a sabedoria do mundo. Onde quer que seja encontrado um acúmulo de pequenas defesas que estejam circundando a virtude do puritano ou a respeitabilidade do homem mundano, lá com certeza ele é necessário. Não existe uma beleza excelente, não há uma graça consumada, nem um resfriamento confiável sem uma força excelente, completa e confiável. Você poderia procurar tantos frutos bons e floração em uma árvore sem raízes e sem seiva, quanto um encanto que seja duradouro em uma natureza fraca e sem firmeza. Por um curto período, a radiante aparência da beleza pode florescer ao redor da fraqueza, mas ela não é capaz de suportar as intempéries. Logo se desvanece, mesmo sob a mais serena luz do sol. O que ela quer dizer aqui, né? É aquela boa e velha parábola da casa sobre a areia, né? Que tem na Bíblia. Que, beleza, você pode ter a beleza que for, né? E ela via que as meninas da escola colocavam muito isso pra conseguir casamentos, pra ir pra festas, e zombavam de quem não tinha beleza, né? E os personagens da Charlotte Brontë geralmente não são belos, nem a mocinha, nem o par romântico, né? Bom, o Emmanuel mesmo era um cara baixo, né? E ela também era tida como muito pálida. E aí ela fala, né? Que a beleza, ela vai embora. E aí, se você não tiver a força pra sustentar, não adianta. Ela compara a Ginevra, que é prima da Polly, né? Porque as duas são muito belas, só que a Ginevra, ela é muito inconstante, né? E ela sempre precisa estar com alguém, ela não consegue ficar sozinha. Enquanto a Polly, pela criação que ela teve com o pai dela e com a tia dela, ela é mais sóbria, ela é meiga, as duas são muito meigas e muito belas, só que a Polly é mais forte e sabe conversar mais, né? Tipo, então ela fala, a beleza sem a força não existe. E isso é muito interessante de ver, porque hoje, às vezes, a gente tem um padrão de feminilidade que mulher feminina é só aquela meiga, aquela aparência fraca, e não, né? Eu acredito na mulher de Provérbios 31, que é forte, que é corajosa, né? Que edifica o seu lar, que vai atrás e que trabalha muito, né? E pra mim essa é a verdadeira mulher feminina. É aquela também que agrada aos olhos de Deus, que está ali orando a Deus. Não necessariamente aquela meninazinha, meiga e tal, que não tem tanta força, né? Então ela fala isso, né? Quando ela fala que você pode olhar para uma árvore linda, né? Com flores e frutos, mas não vai durar, porque a raiz está seca, né? A seiva dela está seca, assim como a beleza não dura sem a firmeza, né? Então uma mulher, uma mulher forte é uma mulher feminina de verdade, sabe? E hoje, às vezes, a gente vê, né, que ela é masculina, ela trabalha muito, ela é muito impositiva, ela é muito forte. Mas é isso que traz a nossa feminilidade, a nossa firmeza. A mulher, ela tem uma força transcendental, né? A mulher, quando é mãe, eu não sei porque eu ainda não sou, mas eu vejo muitas mães, né? Eu tenho uma mãe, tenho uma irmã que está se tornando mãe, eu tenho amigas que são mães, e eu vejo uma força, assim, incomparável, que você tem pelo seu filho, né? Porque você tem um amor incondicional pelo seu filho. Então, a mulher, tipo assim, tem seus momentos de fraqueza e a gente é mais delicada, sim. Mas a força encontra a mulher, não importa o que ela esteja passando, sabe? Então é muito bonito de ver as mulheres se desenvolvendo nesse livro, sabe? E aí é muito, muito lindo, sabe?
O final, assim, é de chorar mesmo. Chorei muito com esse livro, muito, 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 em muitos momentos. Porque ela não considerava que era que tinha merecimento de amor, sabe? Esse vídeo tá dando quase 1 hora, mas é porque eu tenho muito a falar desse livro. Ela falava, né? O amor nascido da beleza não se destinava a mim. Eu nada tinha em comum com ele. Não poderia causar imiscuir-me com ele. Mas outro amor, se arriscando temeroso a ver depois de um longo conhecimento, passado pela fornalha da dor, marcada pela constância, consolidado pela liga pura e duradoura da afeição, submetida pelo intelecto aos testes do próprio intelecto e finalmente moldado por seus próprios processos até alcançar sua completude perfeita. Esse amor que escarnecia da paixão, de seus frenesis e de sua extinção abrasadora e apressada. Nesse amor tinha um interesse genuíno, né? Ou seja, ela queria alguém que realmente fosse amigo dela, que ela podia falar sobre tudo, que ela pudesse testar o intelecto daquela pessoa e testar o seu próprio intelecto, né? Ela não acreditava nessas paixões, assim, sabe? De, nossa, frenesi muito grande. Ela precisava entender, tipo, esse amor aqui, ele é constante. Passou pela paixão e virou amor, né? E eu já falei aqui em outros vídeos em que essa transição, às vezes, é muito dura. Porque, às vezes, a gente não reconhece que continua gostando daquela pessoa quando a paixão acaba, né? Então, ela precisava dessa constância de um amor que passasse, sim, por dificuldades, mas que mantinha, né? E aí chega o final do livro e foi o momento que eu chorei, porque ela conhece o amor de verdade, sabe? Não aquilo que ela achava que sentia pelo Graham. E ela falava assim, e ela sofreu muito porque esse amor foi proibido, né? E ainda assim ela não tinha aquela paixão enorme pela pessoa, mas ela amava. E aí eles lutando por esse amor é a coisa mais linda de se ver. Tem um momento que ela... Tem uma cena, assim, digna de filme. Eu não sei como esse livro não virou filme. Ele não é tão conhecido, mas é um livro muito bom, que daria um filme maravilhoso, né? É tipo uma das cenas, tipo Darcy e Elizabeth, sabe? Porque existe ali o Enemies to Lover também. Então, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Claro que o romance das Irmãs Brontë é muito diferente do romance da Jane Austen. Mas existe ali também uma intensidade diferente, sabe? E aí tem uma parte muito linda que ela fala. Ela fala assim, eu amava muito, o suficiente para afastar o meu caminho até mesmo os próprios ciúmes. Mais uma vez, os defeitos aparecendo, né? Quando eles teriam posto obstáculos em nada pedido amigável, uma palavra cordial dos lábios dele, ou o olhar gentil dos olhos dele me fariam bem durante todo o período da vida que me restasse. Eles seriam conforto nos últimos rigores da solidão. Eu os receberia, provaria do elixir. O orgulho não poderia destruir o cálice. Quando houve exigências, as pessoas acham que o nosso caminho, nosso respeito e nosso amor não condicionais, parece que só vamos gostar quando fizerem o que quisermos, né? E aí, ela passa por esse momento, mas eles se reencontram e juram amor. E aí ela... É tão lindo, é tão lindo. Não estou dando spoiler pro que acontece no final, tá? Mas é tão lindo porque ela é vulnerável. Ela consegue, depois de anos, sem se abrir pra ninguém, ser vulnerável com ele. E fala dos ciúmes que ele teve. E ao invés de ele escarnecer desse defeito dela, ele ama mais ainda esse defeito que ela tem, né? Porque viu que ela tentou trabalhar contra ele pra não afetar a relação deles, né? E é lindo, assim, sabe? E aí, quando você vê que ela consegue o que ela queria, mas vai ter que passar ali por uma prova de distância da pessoa que ela tanto ama, você pensa que ela vai passar com muito sofrimento. Mas não, ela não passa com sofrimento, né? Ela realmente trabalha e empreende e transforma o negócio mais do que ela achava que ia dar lucro, transforma em uma escola pequena em uma escola enorme, né, que era o grande sonho dela. E aí ela fala, né, mais uma vez a modéstia seguindo ela por todo o livro, né. Ela fala, o segredo do meu sucesso não se encontrava tanto em mim mesmo, em qualquer talento, qualquer poder que eu tivesse, mas sim em um novo estado de circunstâncias, uma vida maravilhosamente transformada, um coração aliviado. Ou seja, né, ela fala que o sucesso não foi dela, né? Ela nunca coloca um mérito sobre ela, mas sim as circunstâncias e as pessoas que entraram no caminho dela que fizeram bem, né? E ela consegue
se encontrar com muitas pessoas que ajudaram ela no meio do caminho, sabe? Porque ela atrai isso, por mais que ela esteja sozinha, ela atrai isso, né? E aí o amor dela, que não era um amor passageiro, se transforma durante o tempo que ela precisa estar longe, né? E aí ela, ao invés de ficar triste, que é o que ela achava que ia acontecer, pela personalidade dela triste, ela fala que não, ela ficou muito feliz. Por mais que ela estivesse sozinha, ela estava fazendo o que ela gostava. Você vê o brilho, sabe? O brilho voltando na cara da pessoa. Ou talvez nascendo pela primeira vez, quando ela está fazendo o que ela gosta, né? E ela falava, eu achava que eu amava quando ele partiu. Eu o amo agora com outra intensidade. Ele é mais meu, né? Porque ela estava preparando para a volta dele, assim, preparando mesmo, sabe? Criou uma biblioteca para os livros que ele gostava, porque ele adorava ler, né? Que seria a futura casa deles. E aí ela falou, né, que nos momentos mais difíceis ela lembrava do olhar dele, né? E dizendo palavras lindas para ela, né? Dizendo que... E aí nesse momento ela fala, né? Ele fala, você pode continuar com a sua fé, é o que eu gosto em você, que você é determinada, né? E você é forte e corajosa. E aí tem um momento que ele, né? Dá uma prova de amor por uma atitude muito linda, que é alugando uma casa para ela, para que ela pudesse realizar o sonho dela. E ela transforma isso muito bem. Ela pega algo que era muito pequeno e transforma em algo grandioso, né? E aí, nos momentos em que ela tá mal, em que o inverno pesa e que as flores secam, ela fala, né? O sol está fraco, o inverno está chegando, as flores estão secando, mas ele está vindo, né? Essa esperança que ela tinha por ele, né? Ou seja, ela não deixava que os momentos difíceis a abalassem, por mais que houvesse sim. Teve 2 momentos que ela ficou com depressão profunda, por conta dos acontecimentos, né, que impressionaram ela. Mas ela não deixava se abater, né? E eu acho que isso que faz uma mulher forte e corajosa, né, que tá ali tentando sempre, não importa o que aconteça, né, ela está tentando. E muitas vezes, né, existe essa pressão sobre a mulher, né? Querendo ou não. E às vezes quando ela tá tão fraca, tão vulnerável, é aí que ela tá sendo mais forte. Porque ninguém sabe, tipo, o tanto que ela aguentou até o momento que ela teve que se expor, né? Então essa personagem, assim, eu me identifiquei muito. As personagens da Charlotte Brontë são muito bem trabalhadas, né? Você consegue realmente entender o que ela tá passando. E ela traz muitas lições de resiliência, né? De coragem e de força. Então, eu recomendo muito esse livro, é maravilhoso, né? Eu não queria que acabasse. Eu passei, assim, demorei muito tempo lendo e refletindo sobre. E eu acabei ele 2 dias atrás, uns 2 dias atrás, e a história segue viva em mim. Então, recomendo muito. Se vocês querem uma personagem feminina forte, inteligente e diferente, é a Lucy. Ela é maravilhosa. Você aprende muito com ela, em muitos sentidos. E é isso. Agora eu estou lendo outros livros e eu trago pra vocês em breve.